Bom dia, saudações. Bom, hoje a gente vai fazer uma oração matinal e quero compartilhar com vocês todos os dias, no meu período de prática espiritual, de prática emocional, uma oração, que vier. Começando também um grupo de estudos espirituais daquilo que eu já tenho recebido, de Deus, que eu posso estar compartilhando, para juntos irmos nos fortalecendo na nossa fé, no nosso ancoramento, no nosso aprendizado. Tá? E hoje a gente vai talvez abordar um pouquinho como a gente ora, Como orar. E daquilo que eu tenho percebido, assim, a gente pode orar com palavras, a gente pode orar com pensamentos, A gente pode orar até cantando. Tudo isso é válido porque ajuda a gente a se comunicar de alguma maneira. Mas a principal oração é quando eu mergulho na minha consciência e me rendo àquele silêncio, silencio o meu ego para que o silêncio do Espírito de Deus seja ouvido. Essa é a maior oração de todas. Por isso que existem, então, todas essas práticas espirituais e sadhanas e aprendizados para a gente conseguir aos poucos ir silenciando esse ego, E aí, uma vez que a gente aprende a ouvir essa sabedoria que vem desse silêncio de Deus, a gente vai aprender a se render para seguir também, porque o nosso ego ele é bastante resistente, Ele quer se manter no comando, digamos assim. Então nós estamos no treino, aprender a ouvir o Espírito de Deus. Dedicar uma vida a querer aprender a ouvir o Espírito de Deus. Acho que começa por aí. Ter essa submissão ao aprendizado divino, aos planos espirituais. Essa devoção sincera. E aí as portas vão se abrindo, conforme a gente vai adquirindo essa postura, a gente vai submetendo o nosso ego a querer isso, a querer ser um aprendiz de Deus. Porque a barreira principal é essa, é esse ego em nós que quer qualquer outra coisa, menos se render ao silêncio de Deus. Por isso que a gente quer sempre mais coisas, para preencher, para não ouvir esse espaço vazio e silencioso, que não é vazio, mas tem uma sabedoria divina ali, E eu também estou nesse treino. Esvaziar, Esvaziar inclusive a minha casa, esvaziar minha mente, esvaziar o máximo que eu puder para ouvir o silêncio, para conseguir seguir o direcionamento do Espírito Santo. Porque eu cheguei num ponto da minha jornada em que eu percebi que eu estava sendo guiada pelo meu ego e que eu estava gerando só sofrimento a partir desse ego e que o chamado de Deus era forte e que só quando a gente realmente se alinhar com o chamado de Deus é que a gente vai ter realmente felicidade verdadeira, não essa felicidade egóica que o nosso ego coloca. Então eu estou nesse processo de abertura para rendição, E de aprender a submeter a minha mente a ouvir e a seguir o que Deus está pedindo. Por isso é necessário essa disciplina para que a gente consiga reprogramar esse objeto, esse corpo e essa mente para ser um discípulo de Deus. E a gente está fazendo esse grupo aqui para juntos, do nosso jeito, aquilo que a gente já consegue trazer essa abertura para essa nova mentalidade, esse novo jeito de ser e de viver. E o pouco que eu já tenho praticado, por pequenininho que seja, já tem trazido muita ajuda. Eu tenho vivido bem mais, com menos conflitos, já tenho conseguido resolver muitos problemas. Ou melhor, tenho deixado Deus resolver, que pareciam sem solução. Tenho encontrado mais paz interior, a partir dessa transformação. Mas eu sei que ainda tem uma grande jornada de transformação para manifestar essa paz mais e mais, Mas essas pequenas bênçãos a gente já compartilha. E aí eu trouxe um livro do Curso Milagre chamado O Aprendiz Feliz. Porque a gente tem a tendência a ficar sempre reclamando, se queixando e se vitimizando do quanto a vida é difícil. Mas nesse livro do Curso Milagres, que vem com a energia do Mestre Jesus, ele nos traz que é preciso que a gente queira ser um aprendiz humilde, inocente e feliz.
sabe, aprender com humildade, com alegria aquilo que Deus está ensinando, sem estar sempre resistindo, lutando, querendo saber mais que Deus, inclusive, reclamando de tudo. Então é necessária essa humildade. Então, vamos invocar hoje nessa oração a inocência do nosso coração. Aquela inocência de criança que quer aprender. Espírito Santo, eu quero aprender como uma criança. Eu invoco aqui a minha inocência, a minha humildade e a minha alegria para mim ser um aprendiz feliz. Né? Então, o Espírito Santo é a parte sã da nossa mente, é aquela parte espiritual sagrada que está ali por trás dos nossos pensamentos, dos nossos desejos materiais, de tudo aquilo, que tem uma comunicação direta com o infinito. E esse Espírito tem o poder de restaurar o que precisar restaurar dentro de nós. E é esse Espírito de Santo de Deus que a gente está orando. E é o Cristo que também está dentro de nós. Né? E o Mestre Jesus está nos apoiando nessa transição. Então eu vou ler um trechinho do livro do Aprendiz Feliz. Eu vou pedir que você se sente confortável, feche seus olhos. Eu estou aqui com minha velinha acesa, com meu altarzinho. Você pode também acender uma velinha se você quiser, ou não. Colocar uma musiquinha confortável, tá? E a gente vai fazer a oração. O Espírito Santo precisa de um aprendiz feliz em quem a sua missão possa ser realizada com felicidade. Tu, que és firmemente devotado à miséria, precisas, em primeiro lugar, reconhecer que é miserável e não é feliz. O Espírito Santo não pode ensinar sem esse contraste, pois acreditas que a miséria é a felicidade. Isso te confundiu a tal ponto que empreendeste a aprender a fazer o que jamais poderás fazer, acreditando que se não o aprenderes, não serás feliz. Tu não reconheces que o fundamento do qual depende essa meta tão peculiar de aprendizado não significa absolutamente nada. E, apesar disso, ele ainda pode fazer sentido para ti. Tem fé no nada e acharás o tesouro que buscas. Entretanto, irás adicionar mais uma carga à tua mente já carregada. Acreditarás que o nada tem valor e valorizá-lo-ás. Um pedacinho de vidro, um montinho de poeira, a bebê está aqui do ladinho. Alice, um corpo ou uma guerra são um só para ti. Pois se valorizas algo feito do nada, acreditas que o nada pode ser precioso, que podes aprender a fazer com que o falso seja verdadeiro. O Espírito Santo, vendo onde estás e tendo o conhecimento de que estás em outro lugar, inicia sua lição de simplicidade com o ensinamento fundamental de que a verdade é verdadeira. Essa é a mais difícil das lições que jamais aprenderás e, no final, a única. A simplicidade é muito difícil para mentes deformadas. Considera todas as distorções que fizestes a partir do nada, todas as formas estranhas, os sentimentos, as ações, as reações que tecestes a partir do nada. Nada é tão alheio a ti como a simples verdade, e não há nada que esteja menos inclinado a escutar. O contraste entre o que é verdadeiro e o que não o é perfeitamente evidente, mas tu não o vês. O simples e o óbvio não são evidentes para aqueles que querem fazer palácios e vestimentas reais a partir do nada, acreditando que são reis com coroas douradas em função disso. Tudo isso o Espírito Santo vê e ensina simplesmente que tudo isso não é verdadeiro. Aqueles aprendizes infelizes que querem ensinar o nada a si mesmos e se iludem acreditando que não é o Espírito Santo diz com quietude inabalável: a verdade é verdadeira. Nada mais importa, nada mais é real e tudo além dela não existe. Permite que eu faça para ti a única distinção que não é capaz de fazer. Mas precisas aprender. A tua fé no nada está te enganando. Oferece a tua fé a mim e eu a colocarei gentilmente no lugar santo onde ela deve estar. Lá não acharás nenhum engano, mas só a simples verdade. E tu a amarás porque a compreenderás. Como tu, o Espírito Santo não fez a verdade. Como Deus, ele tem o conhecimento de que ela é verdadeira. Ele traz a luz da verdade às trevas e permite que ela resplandeça sobre ti. E à medida que ela resplandece, os teus irmãos a veem, e reconhecendo que essa luz não é o que fizeste, eles veem em ti mais do que tu vês. Eles serão aprendizes felizes dessa lição que a luz lhes traz, porque lhes ensina a liberação do nada e de todas as obras do nada.
Eles não veem que as pesadas correntes que parecem prendê-los ao desespero não são nada, até que tu lhes tragas a luz. Então veem que as correntes desapareceram e, portanto, indiscutivelmente não eram nada. E verás isso com eles, porque lhes ensinastes contentamento e liberação. Eles virão a ser os teus professores na liberação e no contentamento. Continua ali, mas eu vou parar por aqui, para não ficar tão longa, né, a nossa oração. Então, gente, quando a gente quer realmente trazer Deus de verdade para a nossa vida, a gente vai precisar deixar que o Espírito Santo traga a luz para o lugar real em que a gente está. E isso inclui, como diz ali, ver o quão miserável e infeliz a gente está. O quão a gente só seguiu a miséria. Isso precisa de muita humildade, porque é muito doloroso para o nosso ego se humildar ali para Deus, para a vida, e perceber que a gente estava num lamaçal total. Que é o que aconteceu comigo, assim. Então a gente às vezes está sendo guiado pelo orgulho, pela vaidade e não sabe. A gente acha que está arrasando, né? Mas a vida vai mostrar, porque a gente vai perceber que a vida está cheia de sofrimentos, cheia de enroscos, e você está infeliz. Você não está na alegria, na paz de Deus. As coisas estão demonstrando isso. E muitas vezes vem com esses sinais através de doenças. Pode ser uma doença emocional, uma doença mental, pode ser uma ansiedade, uma depressão, pode ser um... Eu não estou dizendo aqui que depressão é falta de Deus, tá? Porque as pessoas vão me criticar aqui, né? Não é nesse sentido clínico, porque tem uma questão clínica, química, biológica e tudo mais. Não é nesse sentido. É uma doença física, sim, mas eu digo aquela angústia existencial de viver, né? Aquela parte espiritual. E é só a gente realmente ter honestidade para olhar como é que está a nossa vida. Como é que está o nosso corpo, como é que está nossos relacionamentos, como é que está a nossa casa, como é que está a nossa satisfação com relação ao trabalho, é tudo. Como é que está o nosso senso de liberdade. E a gente vai, na hora, começar a perceber o enredo que é. Sem se auto-enganar. Tem um professor espiritual que diz, nada de auto-engano. É doído, é sofrido, porque se você vê ali no meio do nada, no meio do lamaçal, tu percebe o tamanho do teu egoísmo, do teu orgulho, da tua vaidade, e você tem que se humildar para Deus, para começar um caminho, para começar a ajustar a meleca que você fez, né? Tanto de pessoas que você machucou, o tanto de leis que você infringiu, o tanto de machucados que você fez consigo mesmo, né? O tanto de ódio que você alimentou, de tudo um pouco. Tanta negatividade que se acumulou no teu sistema, e isso é tremendamente difícil, exige muita autodisciplina todos os dias e muita humildade perante Deus. Mas a recompensa é gigante, porque os pouquinhos que a gente vai se entregando, Deus vai recompensando com a purificação do nosso sistema, e a gente vai tendo mais leveza e mais paz um pouquinho a cada dia, e as relações vão melhorando, porque a gente vai expressando mais o amor de Deus nas relações, né? As pessoas vão retribuindo um pouco desse amor também, né? Então, é difícil porque essa morte é dolorosa, mas é recompensador, porque a bem-aventurança que Deus vai aos pouquinhos mostrando que existe dentro de nós, vai trazendo, ela é maior que qualquer felicidade que esses desejos egóicos podem nos trazer. E olha que eu tô só no início. Eu nem me tornei, assim, aquela aspirante real mais disciplinada de todos. Mas o pouco de disciplina que eu já coloquei, eu já tenho recebido muitos livramentos, muitas bênçãos. Deixa eu só pegar a bebê. E isso me ensinou a ser uma aprendiz feliz da vida, né? Daquela pessoa que só ficava julgando as coisas e reclamando de tudo. Aos pouquinhos eu estou me tornando uma criança inocente e feliz de dizer, obrigado Deus por esse ensinamento, eu quero aprender. Vou lá, isso lá me desafia, eu sei que é difícil, eu estou com medo, mas se isso é a vontade de Deus, eu estou feliz em lá aprender. Estou feliz em estudar. Estou feliz em fazer, me organizar e mudar meus hábitos. Porque eu sei que isso vai me trazer alegria, entende? Então antes a gente tinha preguiça, tem preguiça de fazer um sadhana. Deixa eu ver se minha câmera está ligada aqui. Tá, vai acabar minha bateria, então eu vou terminar logo. Tenho preguiça de fazer um sadhana, tenho preguiça de fazer uma oração, tenho preguiça de fazer uma dieta, não quero mudar meus hábitos. Porque a gente não sabe da recompensa. Né? Não que a gente esteja barganhando com Deus, mas dessa paz que está dentro de nós. Mas conforme Deus vai deixando de experimentar um pouquinho, você vai dizendo assim, eu quero mais de Deus. E eu quero fazer o que é preciso, então eu me torno um aprendiz feliz.
Então, de olhos fechados, eu te convido a respirar fundo, deixar uma musiquinha tocando e se mergulhar no silêncio dessa musiquinha hoje, colocando para Deus: Deus, eu quero ser um aprendiz feliz. E fica por 5 minutos só pronto para ouvir esse silêncio amoroso. Você vai ver que em breve você vai sentir um alívio, uma paz, uma sensação de bem-estar. E essa paz vai te guiar no dia inteiro hoje. Que sejamos hoje aprendizes felizes do silêncio do Espírito Santo, nos guiando para a paz, para o amor e para a liberdade. Lindo dia.